Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez no canal Tech Kids e nessa aula eu vou concluir um raciocínio que a gente começou na aula passada, antes de propriamente explicar sobre os blocos de comandos, ok? Então vamos dar continuidade. Vamos dizer que essa é a aula 1.2 e eu vou abrir aqui minha ferramenta do Scratch, já está aqui aberta. E a gente vai estudar um pouco sobre o palco do Scratch, né? Como é que funciona aí o sistema de movimentação do Scratch, já dando ensejo a um pouco dos blocos de comando de movimento, certo? Como a gente já tinha visto no último vídeo, essa parte branca aqui onde tem esse desenho que eu coloquei do plano cartesiano é chamada de palco do Scratch. E aqui do lado direito nós temos os blocos de comando separados por funcionalidades. Então eu tenho os blocos de movimento, onde estão separados apenas os comandos de movimentação nesse espaço do palco. Tenho aqui o bloco de aparência, que vai mexer na aparência dos sprites, né, tanto de cor, de brilho, toda essa questão. Temos os comandos de som, que estão aqui separados também. Comandos de caneta, para a gente poder desenhar aqui dentro do próprio palco. Quando a gente fala caneta, não é desenhar K, como aqui na fantasia, né? Que a gente pode desenhar ou pintar um sprite novo, não. Quando a gente fala nessa questão de caneta aqui do script, é para a gente fazer um comando para o próprio computador desenhar algo para a gente, certo? Então isso é muito importante. As variáveis, que a gente vai estudar mais para frente, é um pouco mais avançado, mas é indispensável em games e em programação em geral. São as variáveis, na verdade, que controlam a vida de personagem, controlam o tempo do jogo, esse tipo de situação. Então as variáveis são muito importantes dentro do mundo da programação e principalmente dos games. A gente vai estar estudando. Eu tenho o bloco de comandos de eventos, onde nós trabalhamos aí com todos os eventos que disparam os códigos, né? Então, antes de um código funcionar, ele tem que ser disparado por algum evento, né? Não começa a funcionar do nada. Então, no game tem essa questão. Então, nós temos os comandos de controle, como nós já vimos em sala de aula, que eles temos aqui embutido comandos de tempo, comandos de repetição, comandos de escolha, de decisão, então tudo atrelados aqui. Nós temos aqui o bloco de sensores, que nós vamos tratar alguns comandos de controle realmente, tanto de movimento, como controle de distância, controle de toque, se um sprite bater em um determinado objeto, o que é que deve acontecer. Então os sensores, como o próprio nome já diz, eles vão, a partir deles nós vamos conseguir criar alguns eventos dentro dos jogos. Nós temos também aqui os sprites, o bloco de comandos operadores, que são os blocos matemáticos, né, onde nós poderemos estar fazendo operações aí, né, matemáticas dentro do jogo, que a gente usa muito. E temos mais blocos aqui onde nós podemos criar nossos próprios blocos, mas com algumas limitações, ok? Nós vamos estar vendo cada bloco, vai ter um vídeo específico falando sobre cada bloquinho desse aqui, com exemplos, né, que a gente possa compreender de forma aí a vir agilizar nosso dia a dia em sala de aula, né? É muito importante, mais uma vez, eu vou enfatizar, muito importante que vocês assistam o vídeo e anotem suas dúvidas para que a gente possa estar tirando em sala, ok? Hoje eu vou falar um pouco sobre o comando de movimento. Eu já deixei até aqui o plano cartesiano aí, né? A gente costuma ver muito na matemática. Se tem alguns de vocês ainda que não viram, pode ter certeza que vocês ainda vão ver. E aqueles que já viram, que gostam, bom. Os que não gostam vão aprender a gostar agora, porque faz parte do mundo de programação de games. Plano cartesiano está em tudo de programação de games, na questão de movimentação, certo? O computador entende cada coordenada dessa aqui como uma coordenada onde o personagem está, beleza? Então eu vou pegar aqui um spritezinho já existente no próprio Scratch. Eu vou pegar o sprite, eu poderia pegar o do gatinho mesmo, né, que já tá lá, mas eu vou pegar o sprite da barata, que é o do besouro, na verdade, né?
Então eu tenho aqui meu sprite do besouro, vou diminuir ele um pouco, reduzir o tamanho dele. E vocês estão vendo que o Scratch ele tem um plano cartesiano. Todos os jogos, na verdade, quando você vai desenvolver, ele segue esse raciocínio. Então, vamos lá, nós temos a linha X, o eixo X e o eixo Y, sendo que a parte direita do eixo X são os números positivos, a parte esquerda os números negativos. No eixo Y, aqui nós temos na parte superior, na parte de cima, os números positivos no quadrante aqui, e no quadrante abaixo nós temos os números negativos. Para que eu preciso saber disso? Para fazer a programação do movimento dos personagens, eu preciso saber quando eu tenho que digitar números positivos e números negativos nos eixos Y e nos eixos X. É bem simples. Então eu vou dar um exemplo com a questão da movimentação. Aqui, vou clicar no bloco de movimentos. E eu quero que o meu sprite que está aqui na tela, ele ande para o lado direito, certo? Eu quero que ele ande para frente daqui dele. Para ele fazer essa movimentação, eu tenho que colocar um evento, lógico. Qual é o evento que vai disparar? Esse daqui de clique, né? Quando eu teclar a tecla à direita, por exemplo, quando a tecla à direita for pressionada, eu quero que o meu personagem aqui, o meu sprite, ele adicione uma quantidade de 10 passos a X. Isso vai fazer o meu objeto aqui, o meu personagem, se deslocar em uma velocidade 10 no lado positivo do X. Então, se eu chegar no meu teclado aqui agora e apertar, o meu personagem começa a andar realmente no eixo X até onde eu quero. Ok? Agora, se eu colocar outro evento, como a gente já viu em sala, pedindo para ele andar para o lado esquerdo, ou seja, para trás, eu tenho que ter em mente que eu tenho que utilizar no próprio eixo X números negativos. Por quê? Se eu usar número positivo, como está aqui o 10, ele vai continuar andando para frente, e isso não pode ocorrer. Então, como para direita eu coloquei 10, no esquerdo eu vou colocar menos 10, porque é aqui onde ficam os números negativos. Então eu coloco menos 10, e aí o meu personagem vai andar para trás, e também vai andar para frente, porque o computador reconhece as coordenadas que eu estou dando. Então cada ponto desse que o meu personagem anda é uma coordenada, ok? Saindo de 0 a um número positivo, ou de 0 a um número negativo. Na parte do eixo Y é a mesma coisa. Então se eu quiser, por exemplo, que o meu personagem ande para cima, vou colocar aqui, quando a seta para cima for pressionada, eu tenho que fazer o meu personagem se movimentar para cima. Mas aí vem a questão, é no eixo Y ou X? Não, é no eixo Y. Então, em vez de adicionar a X, eu vou adicionar a Y. Então, eu vou colocar aqui 10, um número positivo, o que vai fazer o meu personagem andar para cima. Ok? Se eu for aqui pressionando também aqui no comando, ele vai responder para mim. Agora eu quero fazer o inverso. Quero que meu personagem ele ande para baixo. Eu vou fazer o mesmo procedimento, né? Só que dessa vez aqui eu vou colocar a seta para baixo e o número negativo, menos 10. E aí o meu personagem vai andar para baixo. Observe que agora ele anda para todas as direções, né? Tanto no eixo X como no eixo Y. Só observando que ele segue coordenadas. No exemplo, nessa coordenada que eu parei aqui, eu estou aqui na coordenada 2, menos 3. É a coordenada onde a barata parou aqui, o meu besouro, né? Ele parou no eixo 2, menos 3. Então, cada coordenada dessa que eu fizer aqui, deixa eu mudar a fantasia do palco, para que a gente possa compreender melhor. Cada coordenada dessa aqui é uma posição onde o personagem pode ir dentro do palco do Scratch. Então eu posso ir nessa posição, nessa, qualquer outra posição que eu queira. Dessa forma,
que o Scratch se movimenta, os personagens dentro do Scratch, né, dentro do palco se movimentam. E em todos os jogos, como eu já venho falando, que você vai programar, tudo isso aqui é válido, porque a gente está falando sobre plano cartesiano, e plano cartesiano tem a ver com coordenadas e movimentação, ok? Espero que isso aqui tenha ficado claro, né? Essa aula aqui realmente era só a continuação para a gente terminar de compreender algumas questões do Scratch. E com essa aula que a gente encerra a primeira parte do vídeo, né, que tem a função só de esclarecer algumas dúvidas que possam ter ficado aí em sala de aula, beleza? Mais uma vez eu repito, se você se surgiu mais alguma dúvida aí durante essa explicação que eu dei no vídeo, vocês anotam no caderninho, num pedaço de papel, levam para a sala de aula e lá a gente pode esclarecer essas dúvidas, ok? Então, mais uma vez, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e assistam muito, porque a gente tem muito trabalho a fazer, ok? Valeu!